Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Boa tarde aos que estão nos assistindo pela internet. Nós estamos abrindo um novo ciclo de seminários, palestras aqui na academia, chamado Cadeira 41. Cadeira 41 é porque nós somos 40 desde a inauguração e a 41ª cadeira é dedicada àqueles que poderiam ter estado na academia, deveriam ter estado e, por diversas razões, não fizeram parte do nosso quadro. E é uma homenagem que a Ana Maria Machado teve a bela ideia de propor já há alguns anos. Quantos anos a gente já está fazendo isso? Desde 2017. Pois é. Eu trouxe a lista hoje para a gente relembrar um pouco. Então, é uma homenagem que a Academia Brasileira de Letras faz aos que deveriam ter estado entre nós. A primeira palestra vai ser sobre Josué de Castro, esse grande brasileiro, e o Itamar Vieira Júnior. Eu ia dizer que ele não precisa de apresentação, mas a Ana Maria vai fazer a apresentação. O Rui Castro vive dizendo, todo mundo fala que eu não preciso de apresentação e ninguém me apresenta. Então, o Itamar vai ser apresentado pela Ana Maria e eu vou apresentar a Ana Maria, que também não precisa de apresentação. A Ana Maria ocupa a cadeira número 1 da ABL desde 2003. Escritora e tradutora, publicou 10 romances premiados e mais de 100 livros infantis em 17 países, além de obras para adultos. Em 78, recebeu 3 prêmios Jabuti, presidiu a ABL entre 2012 e 2013. Em 2000, recebeu o Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da Literatura Infanto-Juvenil, e, em 2001, o Prêmio Machado de Assis da ABL. Então, eu vou deixar vocês com eles dois e agradecendo sempre a presença. Muito obrigado. Bom, eu começo agradecendo a presença de vocês todos que estão aqui e os que estão nos assistindo em casa, e até no tempo a gente faz isso depois, e os que vão assistir depois, que agora é isso que fica tudo guardado para ser assistido. E, mais uma vez, estamos aqui para um ciclo da Cadeira 41, que, como o Merval lembrou e explicou, são nomes que nós consideramos que poderiam ter estado na academia, ou poderiam estar, ou que deveriam, enfim. E por diversas razões, ou porque não se candidataram, ou porque não moravam aqui, não se interessaram, ou porque não se elegeram. Cada um são diferentes motivos, mas que, quando a gente olha, ou eu, pelo menos, que eu assumo o risco de escolher esses nomes, e então todas as críticas devem vir a mim, por quem ficou de fora ainda, quem ainda não entrou. Na verdade, 4 só por ano que a gente está fazendo, né, nessa lista. Tem muita gente, a gente senta em volta da mesa e vai lembrando nomes e nomes, e as sugestões vêm, eu vou enchendo páginas para sugestões futuras. Mas quero lembrar que é um certo exercício de humildade nosso, de reconhecer quanta gente maravilhosa na cultura brasileira estava fora da academia. Então, a gente lembrar que são nomes excelentes que deviam ter estado ou poderiam ter estado, estão aqui, poderiam ter estado aqui entre nós, e eu vou recapitular quais os nomes que nós já abordamos ao longo desse tempo. Em 2017, nós focalizamos Júlia Lopes de Almeida, Lúcio Cardoso, Lima Barreto e Clarice Lispector. Em 2018, Antenor Nascentes, Domingos Olímpio, Carlos Drummond de Andrade, Monteiro Lobato e Osman Lins. Em 2019, Rubem Braga, Antônio Carlos Jobim,
Antônio Cândido, Jorge de Lima. 2020 e 2021, houve a pandemia, nós não fizemos o ciclo. 2022, focalizamos Érico Veríssimo, Teodoro Sampaio, Nelson Rodrigues e Silas de Oliveira. Agora, em 2023, nós começamos, hoje, focalizando Josué de Castro com Itamar Vieira Júnior, que vai falar sobre ele, então, e no final eu anuncio os outros que vão compor também esse ciclo dessa vez. Essa história do Itamar não precisar de apresentação e do Rui Castro dizer que por causa disso, dizem disso, isso sempre dele, Rui, ele nunca é apresentado, me fez lembrar sempre Darcy Ribeiro, que uma vez numa mesa que estava assim, alguém disse, dispensa apresentações, ele disse, não, me apresenta, adoro ser apresentado. É a hora que eu ouço mais elogio. Então, vamos apresentar, mas sucintamente, para não tirar muito tempo dele, Itamar Vieira Júnior, que é um fenômeno da literatura brasileira neste momento, em termos de sucesso, venda de livros, paixão dos leitores por ele, etc. Itamar Vieira Júnior nasceu em Salvador em 1979. É geógrafo, como Josué de Castro. Mas Josué de Castro era um geógrafo torto, na verdade, era médico, e vamos chegar lá, ele vai falar isso. A geografia do Josué de Castro estava no título do livro, não na formação, né? Enfim, Itamar não. Itamar é geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. Seu romance Torto Arado, publicado pela Todavia em 2019, venceu o Prêmio Leia, recebeu os prêmios Oceanos e Jabuti e está sendo traduzido para uma dezena de idiomas. Em 2021, ele lançou Dora-Mar, ou A Odisseia, histórias também pela Todavia. E, atualmente, trabalha como servidor público no INCRA e está escrevendo um novo romance. Está escrevendo? Não, esse currículo está desatualizado. Ele já publicou, porque eu já li, já comprei na livraria, já li, então já está nas livrarias lendo, sendo aí. Mas, enfim... Passo a palavra a Itamar e peço uma salva de palmas para ele, que ele merece. Boa tarde a todos. Não sei se está. Boa tarde a todos. Eu quero começar essa breve conferência com um agradecimento à Academia Brasileira de Letras, na figura do presidente Merval Pereira, mas também em especial aos membros Ana Maria Machado e Antônio Carlos Sequim, pelo convite para participar desse ciclo, intitulado Cadeira 41, que, como a Ana Maria mesma disse, faz uma referência aos intelectuais brasileiros que, por motivos variados, não puderam ingressar nos quadros de imortais da ABL. Hoje, o homenageado é Josué Apolônio de Castro, que se imortalizou como Josué de Castro. Josué era médico, nutrólogo, geógrafo, mesmo não tendo a formação, era um geógrafo pelo notório saber que ele tinha, cientista social, político, escritor, intelectual e pensador brasileiro. Ele se destacou por sua obra sociológica e política, que trouxe à luz uma leitura radicalmente nova de uma das maiores tragédias humanas, a fome. E Josué era conhecido, se tornou conhecido como o profeta da fome. Então, é assim que eu intitulo essa breve conferência, Josué de Castro, o profeta da fome. Para falar de Josué de Castro, eu começo apontando a confluência de interesses que norteou nossas vidas, a minha e a de Josué, e que mais tarde me levaria à sua obra. A primeira paixão de minha vida foi a literatura. Ainda criança, a literatura infantil, a literatura infanto-juvenil, que me tornou leitor e um apaixonado pela literatura. E a literatura me permitiu ampliar a minha compreensão de mundo,
me levando para além dos limites da casa, do bairro, da cidade. Na adolescência, meu repertório literário continuava a crescer, mas a escassez de livros nas bibliotecas da escola me levou aos livros de história e geografia. Então, era o que tinha para ler e eu fui adentrando a história e a geografia. Se a literatura me permitiu transpor os espaços sociais onde minha vida se confinava, aguçando minha imaginação e ampliando o meu horizonte, a história e a geografia me deram conhecimento teórico e compreensão sistematizada dos fenômenos que eu descobria através da leitura. Sem querer, eu havia encontrado uma solução para a aflição de meus pais, que gostariam que eu tivesse uma profissão comum e deixasse de lado a utopia de ser escritor, profissão que não havia em nosso meio. Ser professor, para pessoas da minha classe, era um grau mais alto a ser alcançado. E nessa hierarquia social brasileira, que define o lugar que ocuparemos de acordo com nossas origens, foi assim que minha trajetória foi se definindo. Tornei-me professor e geógrafo, e foi a geografia que me levou ao Josué de Castro e à sua obra, em especial ao seu Geografia da Fome. Eu fiz esse breve preâmbulo para contar um pouco do meu encontro com esse intelectual brasileiro, universal, que ousou, como poucos, desconstruir verdades que embotaram nossa compreensão de país e nos subalternizaram por séculos. Mas antes de começar a descrever o legado geográfico e sociológico da obra de Josué de Castro, eu quero fazer referências à sua criação ficcional, breve, porém importante, embora esteja cada vez mais esquecida. A primeira que se tem notícia é a escrita do conto O Ciclo de Caranguejo, quando Castro tinha apenas 17 anos. É a história de uma família sertaneja do Cariri que migra para as margens do rio Capiberibe, em Recife, para habitar o mangue. A migração tinha como objetivo a superação da fome e da pobreza. Vejam só, aos 17 anos, o Josué tinha já essa preocupação. E essa família que é personagem da história, descobre mais tarde que isso é impossível. A segunda incursão de Castro na narrativa ficcional foi o romance Homens e Caranguejos, publicado em 1966, quando ele já se encontrava no exílio. Essa ficção, profundamente amparada na realidade tão bem conhecida pelo autor, expandiu o universo desse primeiro conto, escrito 40 anos antes. Ali conhecemos o menino João Paulo, que vive em extrema pobreza. E, para ajudar a família, trabalha para o padre Aristides, sonhando em escapar daquela paisagem hostil. Outros personagens do romance, como Chico, a Idalina, Mateus, o Vermelho e Cosme, trazem suas individualidades e subjetividades e nos permitem conhecer a microdimensão desse fenômeno tão importante para o Josué de Castro, a fome, e de como ela repercute em cada ser humano. Ali também se firma a história da luta pela sobrevivência de uma família sertaneja em busca da parca carne de caranguejo. As terras férteis ao redor do mangue, as luzes da cidade, eles estavam em Recife, e os apitos das fábricas não são suficientes para melhorar a vida dos condenados da terra. Afundando seus corpos na lama do mangue, onde todos os dejetos da cidade são atirados, os personagens de Homens e Caranguejos refletem, na narrativa ficcional, as preocupações, hoje sabemos atemporais, do humanista Josué de Castro acerca da fome. Mas não foi a curta obra ficcional do Josué de Castro que o tornou nesse célebre intelectual brasileiro. Foi sua obra sociológica e ensaística que o fez conhecido no Brasil e no exterior. Nordestinos, com traços marcadamente mestiços, Josué de Castro nasceu em Recife, em 1908. Filho de um retirante do sertão paraibano que migrou para o litoral
durante a Grande Seca de 1877. Castro cresceu nos bairros próximos aos mocambos, nos mangues da capital pernambucana. Foi nesse ambiente de grande desigualdade social que teve contato com o flagelo que se tornaria objeto obsessivo de sua produção intelectual. Ainda muito jovem, ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro. Nessa minha pesquisa, eu descobri até que parece que falsificaram alguns documentos para que ele pudesse ingressar na universidade com apenas 15 anos, que não era permitido naquele tempo. E ele, por fim, conseguiu, e aos 20 anos ele já tinha concluído o curso de medicina. De volta a Recife, Josué de Castro se dedicou à nutrologia, abriu uma clínica e também trabalhou durante algum tempo atendendo os trabalhadores de uma fábrica. Ele constatou, durante esse trabalho, que a subnutrição era a causa de inúmeras enfermidades. Foi com esse olhar curado, atencioso, sensível, que Josué de Castro passou a investigar a fome. Não como um problema natural provocado por intempéries climáticas e inevitáveis, e sim como um fenômeno social e político para a manutenção de uma clivagem social que beneficiava uma classe privilegiada. Em 1935, o pensador se engajou na pesquisa As Condições de Vida das Classes Operárias do Recife, quando fez um amplo estudo onde apresentava um mapeamento de bairros proletários com recorte de classe, confirmando a influência da renda na alimentação. Nesse estudo, Castro confirmou o caráter coletivo do fenômeno da fome como um projeto político que mantinha parcela expressiva da população em situação de pobreza e subnutrição. Um projeto que confinava uma massa de trabalhadores dispostos a se submeter a empregos degradantes e também se revelava como um projeto de morte, com o intuito de eliminar os indesejáveis da sociedade, em sua grande maioria, pretos, indígenas e pardos. Foi pesquisando as condições de vida dos operários brasileiros que o pensador consolidou sua compreensão da dimensão social da fome. Também foi durante esse tempo que ele se aproximou da geografia humana e da antropologia, e passou a lecionar as respectivas disciplinas no Rio de Janeiro, para onde havia se mudado. Paralelamente, Josué de Castro passou a escrever com regularidade crônicas, estudos sociais e ensaios. A relevância de seus escritos e de sua pesquisa fez seu nome conhecido e se reverteu em convites para participar de projetos governamentais, como, por exemplo, chefiar as pesquisas do Instituto de Tecnologia Alimentar. O engajamento de Josué de Castro com o fenômeno da fome se materializou na obra que se tornaria um clássico das ciências humanas brasileiras, Geografia da Fome. A origem do livro está na pesquisa A Alimentação Brasileira à Luz da Geografia Humana, lançada em 1937, quase 10 anos antes da publicação de Geografia da Fome, que só sairia em 1946. Nessa obra, em Geografia da Fome, Josué de Castro escreve, já no prefácio, que o objetivo era, abre aspas, analisar os hábitos alimentares dos diferentes grupos humanos ligados a determinadas áreas geográficas, procurando, de um lado, descobrir as causas naturais e as causas sociais que condicionaram o seu tipo de alimentação, procurando, também, verificar até onde esses defeitos moldam a estrutura econômico-social dos diferentes grupos sociais estudados. Logo, interessava compreender a dimensão coletiva da fome, classificada por Josué de Castro como endêmica e epidêmica em grandes populações, e seus desdobramentos em fome parcial ou fome oculta,
que é quando, privado de nutrientes, as pessoas morrem lentamente das enfermidades derivadas da má nutrição, e da fome absoluta, que é verificada em áreas de profunda miséria, impactadas por eventos extremos como secas ou guerras. Ainda nesse prefácio, Josué se revela um grande leitor de literatura de ficção, porque ele cita clássicos da literatura universal que versavam sobre a fome, sobre a dimensão individual e subjetiva da fome. Ele fala do Knut Hamsun, em Fome, do Panayit Streit, narrando a fome nas planícies da Romênia, do Alexandre Neverov, escrevendo sobre a fome na Rússia em convulsão social, do George Fink e a fome nos subúrbios de Berlim, John Steinbeck contando a epopeia da fome no romance As Vinhas da Ira, ambientado no país mais rico do mundo. E isso me fez remeter a muitos outros livros que passaram por minha leitura, né? E eu vou citar só alguns. Os Miseráveis, de Victor Hugo, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, a quem eu retorno mais à frente. Mas, em Geografia da Fome, Josué se debruça sobre a repercussão da carência alimentar num corpo social, enfatizando que não se trata de um evento raro ou circunstancial, mas de fato duradouro, permanente e elaborado politicamente como um mecanismo de opressão e de poder para subjugar os historicamente subalternizados. 76 anos após sua publicação, neste ano de 2023, né, faz 76 anos da publicação de Geografia da Fome, o livro continua a refletir os desafios para a superação da insegurança alimentar e nutricional no Brasil e no mundo do nosso tempo. Mas por que a fome continua a ser um tema atual? Após anos de políticas públicas, e eu falo do Brasil nesse momento, exitosas, que mitigaram o problema superficialmente, sem grandes mudanças estruturais, o Brasil conseguiu deixar o mapa da fome da ONU em 2014. Desde 2018, esse quadro passou a ser revertido. A pandemia da Covid-19 também acentuou esse flagelo no Brasil e em outras regiões do mundo. Nos últimos anos, não foram poucas as vezes que vimos imagens de filas para recebimento de cestas básicas, coleta de ossos nas portas de açougues, ou nossos semelhantes revirando lixos nas cidades. Os centros e os semáforos das grandes cidades brasileiras foram tomados por pessoas em busca de algum tipo de ajuda para se alimentar. Dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, no contexto da pandemia da Covid no Brasil, revelaram números alvitantes. 33 milhões de pessoas passam fome, ou seja, não se alimentam com regularidade. 125 milhões de pessoas vivem algum grau de insegurança alimentar. Isso é 60% da população brasileira. Como é concebível que um país com um território tão vasto, fértil, onde a produção de grãos no ciclo 2022-2023 está estimada em 312,5 milhões de toneladas, 40 milhões de toneladas a mais que o ciclo anterior, de 2021-2022, possa ter índices de subnutrição e fome tão alarmantes. Há mais de 8 décadas, essa se tornou a grande preocupação do humanista Josué de Castro. Em Geografia da Fome, ele divide o território brasileiro, esse país continental, em macro-regiões, a partir das suas especificidades, para elaborar conhecimento sobre esse fenômeno. Pouco antes de sua publicação, o mundo vivia de forma generalizada a fome provocada pela Grande Guerra. Mas o pensamento de Josué de Castro ultrapassa a comoção momentânea e chega às raízes estruturais desse fenômeno.
Se a fome provocada por eventos como a estiagem prolongada e a guerra pode ser chamada de fome epidêmica, há uma outra forma de fome baseada na escassez e que causa subnutrição, má formação e impede o desenvolvimento humano. É a fome endêmica. A fome endêmica, como Josué chamava, é um projeto de opressão de estados, governos, de grandes corporações, de uma elite sedenta por privilégios que atinge uma parcela significativa da população e afeta a reprodução de suas vidas. O pensamento de Josué de Castro é capaz de iluminar o debate. A fome não é natural nem inevitável e precisa ser lida como um problema político e não apenas socioeconômico. A certeza sobre sua natureza é o paradoxo de o Brasil ser um dos maiores produtores e exportadores de alimento do mundo, enquanto grande contingente de pessoas vive em insegurança alimentar. O amplo painel apresentado por Josué de Castro em toda a sua obra nos faz refletir alguns fatores chaves que contribuem para a manutenção dessa contradição no nosso mundo hoje. A desigualdade social intransponível promove distribuição desigual de acesso a alimentos. A manutenção e o aprofundamento dos padrões de concentração fundiária distribui com desigualdade os ativos e agrava a injustiça climática. O Estado não tem agido como ator fundamental na execução e regulação de políticas para garantir o direito à alimentação. E se o Estado não faz, o mercado não fará por benevolência. A falta de participação da sociedade civil no monitoramento da aplicação das políticas públicas e as ações emergenciais em torno da fome não substituem políticas de Estado. O Josué trouxe, já numa segunda edição de Geografia da Fome, e que aparece no seu subtítulo, o dilema do pão ou aço, que foi posto em debate na década de 1940, 1950, após a publicação do livro, e refletia o modelo de desenvolvimento da época baseado exclusivamente na industrialização. Ou seja, não havia projetos para o campo visando reduzir a concentração fundiária e distribuir fomentos para o desenvolvimento e a diversificação da produção agrícola. Castro compreendia como fundamental a mudança na estrutura fundiária através de uma reforma agrária ampla e abrangente que quebrasse a espinha dorsal da nossa desigualdade estrutural e melhorasse a vida dos camponeses, modernizasse o trabalho no campo e resultasse na produção de alimentos que garantissem a segurança alimentar do país. Nas origens da concentração fundiária brasileira está a Lei de Terras de 1850, dispositivo que tornava um bem econômico que só poderia ser comprado atendendo às expectativas de um pequeno grupo privilegiado. Nas origens da concentração fundiária brasileira está também a Lei Áurea, que abandonou pessoas negras, escravizadas à própria sorte, sem uma reforma agrária, como era desejo dos abolicionistas que as integrassem à sociedade. O Brasil se industrializou e o dilema do pão ou aço hoje se tornou o dilema do pão ou commodity. Eu vou citar a economista Maria da Conceição Tavares, com uma frase bem curta, como é do feitio dela, da autoria dela, e ela diz: o povo não come PIB. Hoje, o Brasil é o maior exportador agrícola e de carne do planeta, com uma sociedade predominantemente urbana. Temos colheitas recordes que geram commodities
e superávites na balança comercial, ou seja, se derivam em PIB, mas nenhum desses supostos êxitos mudou o cenário da fome. A abundância das safras de grãos colhidas pelo agronegócio só tem conseguido manter a permanência da escassez que continua a assolar parte da nossa população. Soma-se a esse cenário a emergência global do clima, que tende a piorar nos próximos anos a distribuição de recursos se nada for feito para impedir o caos que a injustiça climática se instaure. Num dos muitos discursos de Josué de Castro em organismos internacionais onde ele atuou, ele confirmou que a fome, abre aspas, não é uma moléstia a ser combatida isoladamente pela ação fulminante de um remédio específico. As raízes desse problema, a fome, só poderá ser extirpada resolvendo-se profundamente resíduos do tempo do feudalismo e da escravidão. Fecha aspas. A solução para o problema não está apenas na distribuição de alimentos. Deve passar também por mudanças profundas dos paradigmas econômicos e sociais atuais. Algumas ideias explanadas nas obras de Josué de Castro e compiladas pelo geógrafo Manuel Corrêa de Andrade apontam as estruturas basilares para uma mudança efetiva nesse cenário. Quais seriam? Uma ampla reforma agrária para desconcentrar a aberração de latifúndios nas mãos de poucos. Ou seja, quem produz alimentos para a mesa dos brasileiros são os pequenos e médios agricultores. Os grandes proprietários produzem commodities. Educação é outro ponto importante para fortalecer a cidadania e a ação diante das desigualdades que perpetuam a fome. Outro ponto importante é a redução das desigualdades regionais no Brasil e no mundo. Todo o notório saber e engajamento de Josué de Castro o levou a exercer os mais altos cargos de organismos internacionais durante 2 décadas antes da ruptura institucional que levou o país às trevas da ditadura. Castro foi presidente do Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação da FAO. Ainda mais cedo, aqui na academia, eu encontrei o acadêmico Arnaldo Nisquier, e o Arnaldo me disse que, certa vez, em Genebra, ele foi recebido por Josué. Josué foi buscar ele no aeroporto, quando Josué justamente atuava na FAO e na ONU. Josué de Castro também foi embaixador brasileiro junto à Organização das Nações Unidas. Ele recebeu o prêmio Franklin Roosevelt, da Academia de Ciências Políticas dos Estados Unidos, o Prêmio Internacional da Paz, do Conselho Mundial da Paz, além de ter sido condecorado pelo governo francês como oficial da Legião da Honra. Segundo os registros da base da Fundação Nobel, Josué de Castro constou como indicado ao Prêmio Nobel da Paz nos anos de 1953, 1963, 1964 e 1965. Mais cedo, também com Nisquier, ele fez referência a este ponto, e ele me disse que Josué não recebeu o prêmio por um triz, porque não houve engajamento do Brasil nesta causa. Josué de Castro morreu aos 65 anos, após quase 9 anos exilado em Paris, deprimido, sem poder retornar ao seu país como desejava. O grande Darcy Ribeiro, que Ana Maria citou logo aqui antes, considerava Josué de Castro o homem mais brilhante que ele tinha conhecido. Agora eu vou fazer uma citação. Abre aspas, a escravatura atual chama-se fome, fecha aspas, escreveu Carolina Maria de Jesus em Quarto de Despejo. Josué de Castro foi contemporâneo de Carolina Maria. Enquanto o primeiro se debruçava sobre as condições históricas, sociais e políticas para a manutenção do fenômeno da fome,
A segunda narrava as suas subjetividades no corpo. É interessante, inclusive, nos fixarmos na frase inspirada de Carolina Maria de Jesus: a escravatura atual chama-se fome. A etimologia da palavra fome, segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, no seu novo dicionário da língua portuguesa, publicado em 1974, é derivada do latim fam, e essa, por sua vez, de famulus, que significa escravos ou servos, também do latim, e que geraram, na língua portuguesa, a palavra como fâmulos, famulentos e famélicos. Há uma importante conexão entre a obra de Josué de Castro e de Carolina Maria de Jesus nesse sentido, já que os dois escreviam com a esperança de abolir a fome. E não por acaso a palavra fome vem de uma palavra que no latim significa escravos ou servos. A fome, que inclusive é metáfora para as muitas carências que afetam a dignidade humana, fome de moradia, fome de recursos, fome de educação, fome de cultura, fome de terra e de direitos, é utilizada como verdadeira arma de guerra e opressão para manter um exército capaz de se sujeitar à degradação da exploração do trabalho, bem como se sujeitar igualmente à manipulação dos poderosos, das grandes corporações, aos políticos que se recusam a executar políticas que mudariam substancialmente o cenário de desigualdade que nos divide e nos revolta. Josué de Castro foi muitos em sua trajetória. Ele foi médico, geógrafo, professor, político, mas eu gostaria que ele fosse lembrado, sobretudo, como um militante, que fez do seu saber uma bandeira que evocava a dignidade humana por onde passava. Em um dos seus muitos discursos, Castro mostrou que sua esperança não era passiva, mas era uma esperança engajada. Ele disse, abre aspas, o saber só tem sentido não para saber, mas para servir. Daí a necessidade, a meu ver, de que o homem de ciência, o intelectual, se identifique com a realidade social brasileira para servir as coletividades brasileiras. Fecha aspas. Que todos nós, de alguma maneira, possamos seguir seu exemplo. A paz duradoura e verdadeira, o sentimento de que somos um grande corpo brasileiro, só será alcançada quando a fome for abolida. Bom, muito obrigado a Itamar por ter essa viagem que nos trouxe Josué de Castro, desde a sua infância, desde os seus primórdios, antes mesmo da obra teórica e da obra de geógrafo ou de médico, que era o que foi, sobretudo, na sua formação. Enfim, ainda no Capibaribe, ainda vendo como João Cabral, depois, né, já que falamos em limites e vizinhanças literárias, como João Cabral também vai denunciar tanto e com tanta força, poeticamente, esse exemplo do Josué, voltando mais de uma vez no conto, no livro posterior, voltando aos caranguejos, ao mangue, ao Recife, e isso continua e continua igual, e está lá igual ou pior. E essa, quer dizer, nós estamos vendo uma trajetória enorme e que nunca melhora e não passa. E, além desse caminho, outro evocado aqui também nessa academia a gente fala, quer dizer, quando Itamar falou na abolição da escravidão e como ela foi, não veio acompanhada da reforma agrária que abolicionistas como Joaquim Nabuco ou como Patrocínio queriam tanto e fizeram tanta força para que se fizesse e não veio.
Quer dizer, e a gente podia lembrar outros nomes, sem ser daqui da academia também, uma continuação direta, o caso do Betinho, de Herbert José de Souza, que, voltando a essa questão da luta contra a fome, sempre a campanha contra a fome, pela dignidade humana, pela democracia, por tudo. Sempre essa coisa. É muito difícil falar e evocar isso sem esse tom de engajamento que ele nos trouxe, porque não dá para ficar indiferente, né? É isso. Voltando à questão do Josué e da academia, faltou a gente dizer, tanto eu na introdução como você depois, que o livro Geografia da Fome foi premiado pela academia com o prêmio José Veríssimo. Quer dizer, a academia não ficou indiferente a isso. O Josué saiu, foi para o exterior em seguida, e depois, com o golpe de 64, ficou no exílio permanentemente lá, que foi quando morreu. Ele antes tinha estado na ONU desde 51, eu acho, primeiro na FAO, e depois na Conferência do Desenvolvimento em Genebra, nas duas. Ele ficou muito tempo morando lá, mas aí não era exílio, era uma coisa que ele podia voltar no exílio. Ele foi cassado no primeiro momento do golpe de 64, da ditadura militar, e depois ele acabou morrendo lá em 73, sem jamais conseguir voltar ao Brasil. Então, essa dor e essa falta do Josué no pensamento brasileiro, embora tenha ficado como inspiração e como marco sempre, é que nos fez trazer aqui, fazer questão de que ele fosse evocado nessa cadeira 41, que poderia ter sido dele, poderia de alguma maneira ter trazê-lo aqui. Esse ciclo vai continuar nas próximas terças-feiras. A semana que vem, nós vamos abordar Rubem Fonseca, através da palavra de Marçal Aquino, que foi seu amigo e conhece bem a obra e tem toda uma influência dele. Que depois, no dia 15, Cecília Meirelles vai ser focalizada por Miguel Sanches Neto. No dia 22, nosso confrade Marco Lucchesi vai falar de Nise da Silveira. E, finalmente, como temos 5 terças-feiras nesse mês, no dia 29, Cruz e Souza vai ser objeto da conferência de Godofredo de Oliveira Neto. Muito obrigada a todos, estão todos convidados.